Você acredita que existem coisas que só acontecem quando ninguém está olhando? Ou que certas noites parecem escolhidas para te mostrar o que você nunca deveria ver? 2013. Um ano comum para qualquer pessoa, mas para mim foi o início de algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu tinha 13 anos e tudo o que eu queria era assistir o último episódio da segunda temporada de The Walking Dead. Aquele da fazenda, o que todo mundo comentava. Na Band, TV aberta. Era o meu pequeno ritual de fuga, o momento em que eu esquecia o mundo. Mas naquela noite, meu pai estava irritado. Mandou eu dormir cedo, ameaçou tirar a TV da tomada. Foi dormir batendo a porta do quarto e eu fiquei ali, com o som ecoando pela casa. E mesmo assim, esperei uns minutos. Caminhei na ponta dos pés até a sala. Desliguei todas as luzes e deixei só o brilho frio da TV dançar nas paredes. Era só eu, o sofá e o som baixo de zumbis arrastando correntes. Até que o cachorro começou a latir. Na hora eu só pensei, não agora. Ele sempre dormia cedo, quieto, no quintal. E eu sabia como fazê-lo parar. Aquele som curto, um estalo da língua, o psiu. Sempre funcionava. Mas dessa vez, ele não me ouviu. Nem uma, nem duas, nem 3 vezes. O latido ficava mais agudo, mais aflito. E foi aí que o medo começou a mudar de forma. Deixou de ser o medo do meu pai acordar e virou outra coisa, um incômodo no estômago, um arrepio que subia devagar pela nuca, como se alguém mais estivesse ouvindo junto comigo. Fui até a porta dos fundos, quase sem respirar. Cada passo parecia gritar dentro do silêncio. A maçaneta estava gelada, fria de um jeito que metal nenhum deveria estar. Abri devagar e olhei pela janelinha da porta. No escuro, consegui ver o cachorro, parado, latindo, para cima. E foi só aí que eu percebi. Ele não estava reagindo a um som. Ele estava encarando algo acima dele. Meu coração disparou e eu levantei o olhar. Por alguns segundos, meu cérebro se recusou a entender o que estava vendo. Mas lá estava ela, flutuando, uma bola de luz branca, do tamanho de uma melancia, a uns 2 metros acima do cachorro. Não era farol, não era reflexo. E em 2013, drones ainda eram coisa de filme. Essa luz não iluminava nada ao redor. Ela parecia engolir a própria claridade. Era fosca, metálica, quase viva. E emitia um som metálico e baixo, como se o ar vibrasse dentro de uma máquina. Aquela coisa não só existia, ela sabia que existia. E parecia estar analisando o cachorro, como um cientista observando um experimento, ou pior, como algo que vê a vida de um jeito que a gente não entende. E então, num instante, ela se virou, lentamente, deliberadamente, e me viu. Fez um movimento impossível, um zigue-zague em forma de L, e subiu para o céu com uma velocidade que eu nem sei descrever. Sem som, sem rastro, nada, só o vazio e o eco dos meus batimentos no escuro. Eu fechei a janela num pulo, corri para a sala, puxei a TV da tomada e sentei no chão tentando respirar. A casa inteira parecia diferente, como se o ar tivesse peso, como se o tempo tivesse parado. Eu pensei em acordar meus pais, mas o medo não era só da bronca, era o medo irracional de que se eu falasse sobre aquilo, ela voltaria. E naquela noite, o silêncio foi o som mais alto que eu já ouvi. Nos dias seguintes, eu tentei seguir a vida, mas cada vez que eu fechava os olhos, via aquele brilho, sentia aquele som metálico, aquele arrepio lento subindo a espinha. E o cachorro, meu único testemunho daquela noite, ficou estranho, parou de comer, não dormia mais direito. Passava horas encarando o mesmo ponto do quintal, exatamente onde a luz apareceu. E algumas semanas depois, ele se foi, sem explicação. Os veterinários não entenderam, simplesmente parou. Na época, eu tentei contar o que tinha acontecido.
Falei para amigos, vizinhos, até para uns primos mais velhos, mas ninguém acreditou. Alguns riram, outros disseram que eu devia ter sonhado. Na escola, me chamaram de mentiroso, e aquilo me fez calar. Mas o que eles não sabiam é que o silêncio nunca me trouxe paz, porque toda vez que eu fechava os olhos, aquela cena voltava, como se estivesse presa dentro de mim, repetindo. E alguns anos depois, ela voltou de verdade. Uma noite, sonhei com aquele dia, mas não era um sonho qualquer. Era como se eu revivesse cada detalhe, com uma precisão cinematográfica absurda. O cheiro do sereno, o som distante da TV, o latido rouco do cachorro, e então ela apareceu de novo. A mesma luz, flutuando, silenciosa, viva, mas dessa vez ela falou comigo, não com palavras. Foi como se a voz surgisse dentro da minha cabeça, suave, calma, impossível de ignorar. Um dia você vai entender. No sonho, eu não senti medo, senti alívio, porque o cachorro estava lá. O mesmo olhar, a mesma postura, mas em paz. E ele não latia. Só me olhava como se dissesse que agora estava tudo bem. Acordei com o coração disparado e as mãos suadas. O relógio marcava 3h13 da manhã. Coincidência. Ou lembrete. Até hoje, eu não sei. Mas às vezes, quando a casa está em silêncio e o vento para por um instante, eu sinto como se ela estivesse perto de novo, observando, esperando. E no fundo, eu sei que ainda não acabou. Você já teve um sonho que parecia mais real que a própria vida? Um sonho que te deixou com a sensação de que alguém ou algo ainda estava tentando falar com você? Conte sua história nos comentários. Porque nas sombras do algoritmo, até os sonhos podem ser verdade. Poucos dias depois, começaram a surgir comentários estranhos na cidade. Vizinhos, conhecidos, até gente que eu nunca tinha visto, falando que seus cachorros tinham morrido, do nada, sem explicação, sem doença aparente. Eram casos idênticos ao do meu. Animais saudáveis que simplesmente pararam. Eu sabia o motivo. Mas como explicar algo que ninguém acreditaria? Como provar o que o próprio cérebro tenta apagar? Eu tinha 13 anos e carregava um segredo que ninguém mais podia entender. Por semanas, evitei olhar para o céu à noite. Cada brilho distante me fazia lembrar daquela forma branca, viva, flutuando. E toda vez que o vento parava, eu sentia o mesmo arrepio subindo devagar pelas costas, como se ela ainda estivesse por perto, observando, esperando. E às vezes, eu penso que o cachorro não morreu, apenas foi levado antes de mim. Talvez ele tenha entendido o que eu ainda não consigo. E você? Já viu algo que a razão não explica, mas o coração jura que foi real? Já perdeu alguém e sentiu que aquilo não foi um acaso? Conta a tua história nos comentários. Talvez o próximo episódio das Sombras do Algoritmo seja o teu. Inscreva-se agora, antes que o algoritmo decida te esconder isso também. Porque algumas histórias só aparecem para quem está pronto para ouvir.